Aqui, pessoal. Esperar ela iniciar de fato. Isso. Bom, basicamente, hoje a gente vai ter que falar aí da parte de motores, tá? Na verdade, a parte de máquinas, né? Mas dentro de máquinas, a gente pode ter os geradores, que são máquinas. Vocês falaram lá naquela reunião que a gente teve, em que a gente perguntou o que vocês tinham visto ou não. Vocês viram um pouquinho do princípio de funcionamento dos geradores, né? E os motores. Dentro dos motores, pessoal, nós vamos ter motores de corrente alternada e motores que funcionam com corrente contínua, tá? Então, a minha intenção hoje é passar um pouquinho para vocês dos aspectos de construção e dos princípios de funcionamento desses motores. Eu conversei com o professor Francisco, vocês vão abordar isso melhor um pouco mais à frente, tá? Mas é importante que vocês tenham esse primeiro conceito e essa primeira visão de funcionamento. Especificamente, né, a grande maioria das aplicações dentro da indústria, das aplicações de forma geral, são de motores de corrente alternada. Eu vou iniciar falando sobre eles e até, assim, como é um pouco difícil desenhar, eu separei alguns vídeos também para a gente poder assistir, aí eu vou assistir aqui junto com vocês, fazer interrupções quando for pertinentes, né? Porque lá vai estar uma ilustração melhor e até um vídeo aqui que, se der tempo, eu vou mostrar também, de uma aplicação prática, né? Ele mostrando lá o princípio de funcionamento. Espera aí, gente, só um barulho aqui na rua. O princípio de funcionamento de um motor de corrente alternada, ele faz lá, o professor ele faz no laboratório uma experiência que mostra esses fenômenos físicos acontecendo. Mas, basicamente, né, vamos começar aqui pelo motor de corrente alternada. Aliás, antes, né, os Vai elementos lá, básicos... Oi. perguntar aqui, você falou aí na indústria é corrente alternada, mas parece que na eletrônica a maioria é corrente contínua? Confere isso? Não, depende. É, Não, depende. Tá? tudo. Tem aplicações de. Mas eu falo assim, motores especificamente, né? Um motor qual que é a função do motor? Transformar energia elétrica em energia mecânica, né? Causar ali algum movimento, alguma ação, realizar um trabalho ali. Para os motores específicos, a gente usa a maioria de corrente alternada. Agora, quando eu olho para a eletrônica analógica, que a gente fala, né? Aí existem, né? Aplicações de corrente contínua, aplicações de corrente alternada. Como, né? Fazendo só uma analogia aqui, como tem coisa que a gente liga na tomada, corrente alternada, tem coisa que a gente põe uma bateria de corrente contínua. Então depende da aplicação. Bom, a constituição básica que a gente vai ter no motor, né? Eu vou tentar fazer um desenho aqui, gente, mas como eu disse lá nos vídeos, acho que vai ficar melhor. A gente vai ter uma estrutura em que eu vou ter aqui, ó. Né? Imagina que isso aqui é grande aqui, né? Então, basicamente, nós vamos ter uma estrutura que a gente vai ter um cara aqui que a gente chama de eixo do motor, tá? É o eixo aí, né? A base onde vai ocorrer o movimento de rotação. A parte do motor que vai, de fato, se movimentar, que vai girar, que vai rodar, né? Até uma forma da gente lembrar e não confundir, vai ser o rotor. E a parte que fica parada vai ser o estator. Isso aqui, os princípios de funcionamento, tanto para a corrente alternada quanto para a corrente contínua, são bastante baseados nos fenômenos eletromagnéticos, nas questões de indução eletromagnética e assim por diante. O princípio de funcionamento do motor de corrente alternada é que nesse estator aqui, nós vamos ter enrolamentos por onde que a gente vai excitar e vai fazer passagem de corrente, que vai induzir campo magnético e assim por diante. Bom, eles são aplicados, né, normalmente com uma ligação trifásica. Então, a gente vai ter aqui, né, o estator do motor aqui, uma bobina, como é que eu vou desenhar ela aqui? Aqui, tá na configuração mais básica, só para poder mostrar para vocês o princípio de funcionamento. Uma bobina aqui, um enrolamento aqui, e um outro enrolamento aqui.
Então, lembrando lá a questão do gerador trifásico que a gente viu, por exemplo, né? Eu tenho aí 3 bobinas e elas estão espaçadas entre si de 120 graus. A gente tem 120 graus aqui de uma para a outra. Basicamente, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai alimentar essas bobinas com uma ligação, com uma alimentação trifásica, tá? Eu posso ligar essas bobinas em delta ou em estrela, né? Ou em Y, conforme lá as ligações de cargas e de transformadores que a gente discutiu aqui, trifásica, tá? Mas, de qualquer forma, se eu ligar em estrela, eu vou ter o neutro, se eu ligar em delta, não vou ter. Mas, de qualquer forma, né? Eu vou considerar o lado positivo dos enrolamentos, esses lados aqui que eu estou colocando com um pontinho. E aí, vamos imaginar, eu vou tentar desenhar aqui, não sei como é que vai sair, mas vamos imaginar, pessoal, o seguinte. Uma alimentação trifásica sendo aplicada nesses enrolamentos, tá? Aí, o que acontece? Eu vou ligar a fase 1. Vou separar por cor aqui, gente, só para ficar um pouquinho mais fácil de entender, mais didático. A fase 1, que eu vou representar em vermelho aqui. A fase 2, que eu vou representar em azul, eu vou ligar aqui. E a fase 3, peguei o verde ali, eu vou ligar aqui, tá? E aí, o que acontece? Se a gente lembrar lá daquela configuração, né, da representação que a gente tem dos sinais de tensão trifásicos, nós vamos ter, né, imaginando aí que na questão de sequência de fase, não sei se vocês chegaram a falar disso, mas imaginando que primeiro vem a fase 1, tá o nosso seno aqui, tá? Depois, na sequência, vem a fase 2. Então, o que vai acontecer aqui? Vai estar defasado aqui, né? E em seguida, a nossa terceira fase. Tá? Então, perdoem aí as proporções que eu tenho do desenho e tudo, mas mais ou menos isso aqui que a gente tem. Aí eu queria investigar com vocês o seguinte: o que vai acontecer em situações diversas, em instantes diversos que eu tiver aqui? Reparem, tenham em mente sempre que quando a onda estiver para cima, eu tenho uma excitação, né, uma tensão ali positiva, para baixo é o polo invertido, o polo negativo. Isso aqui, o positivo e o negativo, indicam para a gente o sentido, né? O sentido da tensão e, consequentemente, o sentido da corrente. Então, o que acontece? Quando eu tiver nessa fase 1 aqui, por exemplo, no valor de pico dela, positivo, positivo a gente considera que a corrente ela entra pelo lado positivo aqui, tá? O que vai acontecer com as outras duas tensões e, consequentemente, as correntes, né? Eu vou ter elas no polo negativo e com valor menor. Não é o valor de pico delas aqui, é um valor menor do que o valor de pico, que é o valor do vermelho. Então, ao invés de estar entrando aqui no enrolamento positivo, ela vai estar saindo. E aqui também, pelo enrolamento positivo, a verde também vai estar saindo, tá? Então, seria esse instante de tempo aqui, ó, esses valores aqui para os sinais da fase 1 e da fase 2, e o valor de pico para o sinal da fase 1. O que vai acontecer aqui, pessoal? Quando a corrente circular no condutor aqui do enrolamento, como eu citei para vocês aí quando a gente falou de transformadores, que eu falei aquela questão de circuitos magnéticos, a gente tem a indução de um campo magnético aqui, tá? E aí, essa indução desse campo magnético aqui, conforme está ligado, eu desenhei ela invertida do que eu queria desenhar, mas enfim, ela vai gerar, no vídeo daqui a pouco tem um desenho mais bem feito do professor lá, mas ela vai gerar aqui um campo magnético com polo sul, por exemplo, tá? E aqui com o polo norte, aqui também com o polo norte. Lembrando que, como a tensão na fase 1 é maior em módulo, né? Ou seja, desconsiderando positivo e negativo, está no pico, esse campo magnético aqui, ele vai ser maior do que os campos que estão aqui, tá? Mas basicamente o que a gente vai ter é isso aqui.
Então, beleza. O que tiver aqui dentro, essa estrutura aqui seria o nosso estator do motor. O que tiver aqui dentro, que é o rotor, e aí tem duas formas de se construir esse rotor para corrente alternada, não vai importar para a gente agora. Eu só quero explicar uma outra coisa, depois a gente entra em detalhes em relação à constituição interna desse motor aqui, em relação à constituição do rotor. Beleza. Nesse instante vai acontecer isso aqui. Num segundo instante, pessoal, eu vou fazer aqui o desenho de novo, mais rapidinho e menorzinho. Num segundo instante de tempo, passou um tempo e agora eu estou, por exemplo, nesse instante de tempo aqui. Reparem que agora a fase 1 está no pico positivo. Eu acho que tem gente mandando coisa no chat aqui. Não. Tá. A fase 1 ela está no pico positivo. A fase 2 está no pico positivo, em azul, perdão. A fase 1 e a fase 3 estão em valores negativos, menores do que o pico, né? O pico está aqui embaixo. Então, o que vai acontecer? Corrente no enrolamento da fase 2 no sentido de entrada, no lado positivo. Corrente no enrolamento da fase 1 e da fase 3 no sentido de saída pelo polo positivo. Isso vai fazer, pessoal, com que essa configuração aqui de sul e norte que a gente vai ter dos magnéticos aí, né, dos campos magnéticos, se alterem. Então, ao invés de eu ter essa configuração agora de sul na fase 1, norte, norte na fase 2 e na fase 3, agora eu vou ter sul na fase 2, norte na fase 3 e norte na fase 3. Quando eu fizer isso depois de um tempo, vou analisar depois de mais um tempinho aqui, num terceiro instante de tempo, né? Em que agora eu estou nesse instante de tempo no pico da fase 3, aqui ficou um pouquinho fora do desenho aqui que deveria ser, gente. Esse azul aqui, nesse valor de pico aqui, ele devia estar cruzando com o vermelho aqui, tá? Então deveria ser esse valor igual aconteceu nos outros aqui, tá? Mas quando eu estou aqui no pico do sinal verde, o vermelho e o azul estão lá embaixo, no lado negativo. Então vai acontecer a mesma coisa. No enrolamento da fase 3, eu estou no pico positivo, a corrente entra no polo positivo. Estou nos valores negativos da fase 2 e da fase 3, a corrente saindo por esse polo aqui. E aí, o que vai acontecer? Nessa situação aqui, vamos lá, a corrente está entrando na fase 3, pelo sentido da indução do campo magnético, aquela regra da mão direita, tudo aquilo, né? Eu vou ter aqui sul, aqui o norte e aqui o norte. O que a gente pode falar aqui que está acontecendo? Eu tenho um campo magnético aqui que ele está alternando as polaridades dele. Ó, primeiro o sul estava em cima. Aí, conforme o andamento aqui, a gente não viu esse momento de transição, isso aqui vai acontecendo o quê? Vai girando. Vocês vão ver, ó, que lá nas simulações, nos vídeos lá, nas animações, vocês vão ver isso aqui acontecendo, tá? O campo aqui, ele vai girando, e aí, num outro momento aqui de pico, o sul que estava na fase 1 vem parar aqui. E o sul que estava na fase 3, depois vem parar na fase 3, tá? Então, isso aqui vai acontecer um fenômeno que a gente chama de campo girante, tá? Que vai ser o princípio de funcionamento dos motores de corrente alternada, sejam eles assíncronos ou síncronos, tá? Já vou adiantar para vocês o que diferencia o assíncrono do síncrono. O assíncrono, pessoal, é a velocidade de rotação do motor é menor que a velocidade do campo, a velocidade de giro desse campo magnético. Então, o campo magnético ele vai girar mais rápido do que o rotor que tiver aqui dentro girando, tá? Esse rotor ele é constituído de um material condutor, mas não é um material magnético, muito comum a gente ver de alumínio, né? Alumínio, se a gente aproximar do ímã, ele não vai atrair, não é um material magnético, tá? E aí, o que acontece? Esse giro aqui vai imprimir uma força, vai induzir uma força aqui, por causa das interações de corrente e campo magnético, a corrente induzida no rotor aqui e campo magnético, e vai fazer com que esse rotor gire.
Só que ele vai girar tentando acompanhar o campo magnético, mas nunca conseguindo, vamos dizer assim, tá? O que faz, na verdade, ele se movimentar é ele tentar acompanhar esse campo magnético que está girando, tá? E aí, isso faz com que a velocidade do campo girar seja sempre maior do que a velocidade de rotação. No motor síncrono, essas velocidades são iguais, tá? Então, eu vou ter a velocidade do rotor, o rotor gira com a mesma velocidade com que o campo gira. Ah, o que determina a velocidade que o campo gira? A frequência desses caras aqui, ó. Tá? Então, diretamente ligada aí, né? Uma rotação, frequência aqui também é um processo de ciclo, né? A frequência do sinal trifásico aqui, dos sinais trifásicos aqui alternados, vai ser a frequência de rotação e vai, né, mandar diretamente nessa frequência, nessa velocidade de rotação aqui do campo e, consequentemente, na velocidade do rotor. Tá. Qual é a diferença de construção aqui do motor síncrono? O motor síncrono, aqui dentro, ele é constituído do material magnético. Então, se o rotor é constituído do material magnético, magnetizado, né, a gente tem a máquina síncrona, o motor síncrono, né? Agora, se o material é não magnético, aí eu tenho o motor assíncrono. Alguma pergunta aqui, gente, antes da gente ir para os vídeos? Podemos ir? Vocês me perdoem aqui se eu passar um pouquinho do tempo hoje, mas eu espero que não. Só porque a gente precisa fechar isso mesmo, tá, gente? Então, como é que eu faço para tirar isso daqui? Espera aí. Tá. Esse vídeo aqui de 7 minutos, deixa eu só abrir meu programa da canetinha aqui, que aí se eu precisar fazer qualquer desenho, qualquer explicação aqui para vocês, eu faço. Eu acho que eu vou ter que compartilhar o áudio aqui também. Me avisa aí se vocês estiverem ouvindo, por favor. Deixa eu colocar no modo teatro aqui para aumentar. Vocês conseguem ouvir? Por enquanto, não. Tá. Eu tenho que vou parar o compartilhamento e tenho que compartilhar de novo para compartilhar o som do computador. Espera aí. Pronto. Pega a ferramenta aqui. Permanentemente o curso da... Agora Sim, vocês escutam? sim, Sim? sim. Beleza. Então vamos lá, gente. Se for necessário aqui, eu vou fazer paradas para poder explicar algumas coisas, falar do que a gente falou agora. A invenção dos motores de indução alterou permanentemente o curso da civilização humana. Esse motor centenário, inventado pelo grande cientista Nikola Tesla, é o tipo de motor mais comum, mesmo hoje em dia. Na verdade, por volta de 50% do consumo global de energia elétrica é por causa dos motores de indução. Aí, gente, Vamos entrar no eu tinha comentado com funcionamento. vocês, né? A utilização desses motores de corrente alternada, e especificamente aí os motores de indução, é muito alta, né? 90% usado, e eles são responsáveis pela metade de toda a energia, né? Estimado aí. Esse vídeo é desse ano, de 2021, estimado aí, 50% mais ou menos da energia gasta, né, no mundo. Dos motores de indução, ou mais especificamente no pensamento genial de Nikola Tesla. O motor de indução tem duas partes principais, o estator e o rotor. O estator é basicamente um enrolamento de 3 bobinas e uma entrada de alimentação AC trifásica é fornecida a ele. O enrolamento passa pelas ranhuras do estator, que são feitas pelo empilhamento de laminações de aço finas e altamente permeáveis dentro de uma estrutura de aço ou ferro fundido. Ele está falando aí de algumas particularidades de construção, tá, pessoal? Para a gente ter aí essas ranhuras. Essa questão das placas, elas são constituídas assim para a gente evitar perdas, tá? Por causa de indução de corrente, do campo magnético induzir uma corrente, essa corrente vai gerar calor e aí é perda de energia na forma de calor e a gente não quer, né? A gente quer aproveitar o máximo que a gente puder da energia para
transformar em energia mecânica, em movimento mesmo, tá? Você falou aí, as placas são construídas assim? Assim como? Eu não É, observei. que ele fala ali, ó, aquela estrutura ali, na verdade, ela é constituída de... O rolamento passa pelas ranhuras do estator, Deixa eu que chegar são aqui. feitas pelo Aí, ó, empilhamento de laminações de Ah, aço são, fino são lâminas de aço que são empilhadas e formam aquela estrutura. Só um instante, gente. e altamente permeáveis dentro de uma estrutura de aço ou ferro fundido. Quando uma corrente trifásica passa por esse enrolamento, algo muito interessante acontece. Ele produz um campo magnético rotativo, RMF. Este RMF é o que faz o rotor girar. Para Ele chama de RMF aí, é o campo rotativo, tá, gente? É da sigla em inglês. entender como o campo magnético rotativo é gerado, assim como suas propriedades, vamos considerar um enrolamento de estator simplificado. Aqui, as 3 bobinas são conectadas a 120 graus uma da outra. Um Ele está representando aí esses fios como as bobinas, tá? Mas a bobina nada mais é do que um fio enrolado. fio transportando corrente produz um campo magnético ao seu redor. Quando uma potência trifásica é aplicada a este arranjo especial, o campo magnético produzido será como mostrado em um determinado instante. Então, reparem bem, ó, ele vai mostrar aqui a evolução da corrente, vocês vão ver a corrente alternada, trifásica. Aqui ele vai mostrar nessas setinhas o sentido da corrente em cada parte do condutor, tá? Então, aqui no início, por exemplo, ele colocou aqui, ó, no condutor azul, que passa uma fase que ele identificou com a cor azul, né? Ó, tá vindo por aqui, vindo por aqui. No vermelho, no vermelho aqui tá em nulo, né? E no amarelo tá vindo por aqui e vindo por aqui. E aqui em cima ele vai mostrar o que acontece com o campo magnético. Vocês vão ver que o norte e o sul deles aqui vão ficar girando. Então, eu vou ter um campo magnético rotativo mesmo. Com variações na corrente AC, o campo magnético assume diferentes orientações. Se você comparar essas 3 instâncias, pode ver que é como um campo magnético de rotação de força uniforme. A velocidade de rotação do campo magnético é conhecida como velocidade síncrona. Suponha que você esteja colocando um condutor fechado dentro dela. De acordo com a lei de Faraday, como o campo magnético varia, um EMF será induzido no loop. Então, aí, pessoal, aquela situação que eu falei, né? Eu coloco um material ali que é condutor de eletricidade, mas não é um material magnético, tá? E aí, o campo magnético variando aqui, ele vai induzir uma tensão, induzir corrente, a passagem de corrente nesse condutor. O EMF irá produzir uma corrente no loop. Assim, a situação se tornou como um loop condutor de corrente situado no campo magnético. De acordo com a lei de força de Lorentz, uma força eletromagnética será produzida no loop e o loop começará a rotacionar. O mesmo fenômeno ocorre dentro de um motor de indução. Aqui, em vez de um loop simples, algo muito semelhante a uma gaiola de esquilo é usado. A Aí aqui, pessoal, é corrente como se a gente trifásica tivesse AC, que passa vários condutores, né? Para a gente poder manter uma velocidade mais constante. Na parte aqui de motores de corrente contínua, ele fala pelo um pouquinho melhor estator, disso. produz um campo magnético rotativo. Assim como no caso anterior, a corrente será induzida nas barras da gaiola de esquilo, que é encurtada por anéis terminais. Portanto, o rotor começará a rotacionar. É por isso que o motor é chamado de motor de indução. A eletricidade é induzida no rotor com a ajuda da indução eletromagnética, em vez de conexão direta. Para ajudar na indução eletromagnética, as lâminas de núcleo de ferro isoladas são colocadas dentro do rotor. Esses tamanhos pequenos de ferro garantem que as perdas por correntes parasitas sejam mínimas. Você pode ver que o motor de indução As correntes parasitas são correntes indesejadas que iriam dissipar
energia na forma de calor, tá? Então, parte daquela energia que poderia virar força para o motor se movimentar, ela seria, né, sem esses artifícios, seria desperdiçado na forma de calor, dissipado na forma de calor, na corrente, né, pelo efeito Joule lá. Então, tem uma grande vantagem: ele dá partida automaticamente. Como você pode ver, tanto o campo magnético quanto o rotor estão em rotação. Mas em qual velocidade o rotor irá rotacionar? Para obter a resposta a esta pergunta, vamos considerar diferentes casos. Considere um caso em que a velocidade do rotor é a mesma do campo magnético. Devido ao fato de que ambos estão em rotação na mesma velocidade, o campo magnético nunca cortará o loop. Assim, não haverá qualquer EMF e corrente induzida. Isso se traduz em força zero na barra do rotor, e o rotor irá desacelerar gradualmente. À medida que diminui a velocidade, o campo magnético corta o loop do rotor, de modo que a corrente e a força induzidas aumentam novamente. Então, o rotor irá acelerar. Resumindo, o rotor nunca será capaz de alcançar a velocidade do campo magnético. Então, aquilo que eu tinha falado com vocês, né, gente? Se eles fossem iguais, o negócio não iria funcionar, porque não ia ter aquela variação. Então, a velocidade do rotor é sempre menor do que a velocidade de rotação do campo. E aí, por isso, como a gente tem um dissincronismo, um é maior que o outro, essa é uma máquina, um motor assíncrono. Ele rotaciona a uma velocidade específica, que é um pouco menor do que a velocidade síncrona. A diferença entre as velocidades síncrona e do rotor é conhecida como slip. Ou escorregamento, tá? É comum vocês... Agora, vamos entender por que os motores de indução governam os mundos industrial e doméstico. Pessoal, eu vou passar esse link para vocês verem depois, senão a gente vai perder muito tempo, tá? Eu ainda queria mostrar para vocês, esse vídeo é o vídeo que vocês têm lá no material, no Moodle, que o professor Francisco disponibilizou, né? Mas só para a gente poder entender um pouquinho... antes disso... Não, vou deixar isso aqui para depois. Daqui a pouco eu vou falar da diferença... Aliás, deixa eu falar logo. A diferença do motor assíncrono para o síncrono é que aqui no meio, como eu já tinha até explicado para vocês, aqui no meio a gente vai ter um material magnético. E aí, o que vai ser responsável pelo giro, pela movimentação do motor aqui? É a atração do campo magnético gerado pelo rotor e o campo que vai estar girando. Então, o campo que vai estar girando, ele vai puxando o outro campo e eles vão girando juntos, de forma que eles tenham a mesma velocidade, e aí eu tenho um motor síncrono, tá? Então, essa que é a diferença que a gente tem aí desses dois tipos de motor para corrente alternada. Falando de motor de corrente contínua agora, tá? Eu vou direto para o vídeo aqui, porque eu não vou me arriscar a desenhar, nem perder esse tempo, tá? Tá? Mas, basicamente, Então, aqui, esse pessoal, campo... qual que é o processo aqui, o funcionamento que a gente tem, né? A gente tem aqui um condutor que vai estar ligado aqui entre dois ímãs ou dois geradores de campo magnético, vai estar submetido a um campo magnético. E nós vamos excitar esse condutor com uma tensão DC. Estamos falando aqui de motor de corrente contínua, tá? Então, aqui eu vou ligar uma bateria por meio dessa estrutura aqui, tá? Que são as escovas do motor. E aí, o que vai acontecer? Vai circular uma corrente elétrica contínua aqui. Corrente elétrica, na presença do campo magnético, gera uma força, tá? E aí, o que acontece? Vai aparecer uma força aqui, nessa estrutura aqui do motor. Aqui não está dando para ver direito, gente, vou colocar uma setinha aqui, tá? E aí, essa força vai fazer isso aqui dentro girar, fazendo o funcionamento do motor, aqui de forma bem básica, tá? Só que aí a gente tem que ter mais estruturas dessas e assim por diante. Deixa eu... O campo magnético criado por esse imã permanente, ele está aqui Deixa eu saindo até aumentar a sempre velocidade do aqui, que você é capaz de norte em falar direção ao sul. devagarzinho. E aí eu tenho ali indicando minha armadura, né? Tá? Essa estrutura aqui no meio, ó, ele chama de armadura, tá? A estrutura aqui no meio que a gente tem aqui.
E esse enrolamento, essa espira, ela é energizada por uma fonte de corrente contínua. Então, como a fonte ela tem os terminais positivo e negativo, conforme está mostrando ali, a corrente ela vai fluir nesse sentido, saindo do terminal positivo, tá? Passando pela escova, adentrando no computador. Eu vou dar a volta lá pela minha espira lá atrás. Aqui é a escova, aqui é o comutador, tá? E retorno pelo terminal negativo, fazendo aquele ciclo que a gente já está conhecendo. Então, a corrente sai do terminal positivo, dá a volta lá atrás, passando pela escova do princípio do eletromagnetismo, que diz o seguinte: observa que o sentido que a gente está atuando, como esse comutador ele é no sentido, que é bem a gente está circulando através de um condutor, e esse condutor está inserido no campo magnético, eu vou criar uma força eletromagnética. Nessa situação aqui, eu tenho a corrente elétrica vindo do polo positivo da fonte, né, sentido convencional, vem para o polo negativo, e aí eu vou ter essas forças nesse sentido aqui, ó. Essa força, esse lado é puxado para cima, esse lado para baixo, fazendo com que isso aqui gire no sentido anti-horário. Magnética nesse condutor. Então, observa que o sentido dessa força, ela vai de encontro com a posição e o sentido da corrente. Então, nessas condições onde a corrente está adentrando ali na nossa tela, né, nesse sentido aqui, eu vou ter uma força apontando para baixo, enquanto quando a corrente está apontando em direção à minha tela, eu vou ter uma força para cima. Esse conjunto de duas forças atuando em cima da nossa espira vai criar um efeito de rotação, né, isso que é nosso chamado torque. E esse torque vai ser responsável por fazer a nossa espira girar. Ok? Agora, uma coisa que é bem interessante a gente notar no caso do motor de corrente contínua. O que acontece? Que ele vai explicar agora, né? No caso do motor de corrente contínua, esse comutador aqui ele vai mudar de lado. Ou seja, o lado que era positivo vira negativo, o lado que era negativo vira como positivo. Esse comutador ele é separado, a gente vê que ele tem essa pequena fenda aqui de cada lado, né, tendo duas partes bem separadas, isoladas eletricamente entre elas. Eu vejo o seguinte: desse lado da minha espira, eu vou ter sempre uma corrente circulando no sentido, né, estabelecido adentrando a minha tela ali, ok? Enquanto do lado oposto, eu vou ter sempre a corrente em direção à minha tela, né? Porque observa, se esse lado da bobina, do comutador aqui, ele passar a fazer contato com o terminal negativo, o sentido da corrente já vai mudar, né? Já vai mudar. Se é isso, o sentido da corrente muda, né? Se eu não tivesse, quando ele vira aqui, se eu não mudar o sentido da corrente, para que eu mantenha sempre o lado esquerdo, nesse exemplo aqui, a corrente entrando positivo, e no lado esquerdo ela saindo do motor negativo, eu teria a inversão da sentido da força também, tá? Então, ora ele ia fazer força no sentido horário, ora ele ia fazer força no sentido oposto. A mesma coisa eu posso falar para o lado de cá. Se ele deixar de fazer contato com o terminal negativo para fazer contato com o terminal positivo, o sentido da corrente já vai ser oposto. Isso permite que nós tenhamos a corrente sempre no mesmo sentido, em cada lado que estiver passando pelo polo norte. Então, observe, quando eu estou passando pelo polo norte, independente se seja esse lado da espira ou o outro lado daqui, a corrente vai estar sempre no sentido apontando para dentro da minha tela. Enquanto quando eu estou passando pelo terminal próximo ao polo sul, a corrente vai estar sempre entrando em direção à minha tela, ou seja, sempre nesse sentido estabelecido aqui. Tá? Isso permite que a gente tenha força sempre nesses sentidos que estão colocados aí na figura, ou seja, as minhas forças elas nunca vão mudar de posição, e aí minha máquina vai ficar sempre girando no mesmo sentido, ok? Porque nesse exato momento onde eu passei dessa... Aí, pessoal, para falar aqui um pouquinho mais da construção mesmo dos motores, o que acontece? Como essa corrente, o sentido aqui da corrente com o campo, né, vai mudando conforme isso aqui vai rotacionando, essa força ela vai mudando. Vai ter hora que essa força ela é mais forte, o problema que nós vai temos ter hora que essa força ela é mais fraca. Essa força está sempre... E isso vai causar um efeito, isso causaria, né, um efeito, acho que ele mostra aqui em algum momento, ó, tá vendo? Na hora que a força é mais forte, ele move mais rápido, aí ele vai perdendo força, depois ele ganha força de novo. Não é uma rotação constante, a gente não tem uma velocidade constante de rotação desse motor aí. Então, como é que a gente resolve isso? Coloca vários enrolamentos aqui, ó, vários enrolamentos condutores na estrutura aqui do rotor, né, que a gente vai ter, e aí a gente consegue ter forças diferentes aqui para esses condutores no momento que eles estiverem em locais diferentes, mas a gente consegue manter constante, tá? Com um só a gente não consegue, porque vai ter hora que ele vai estar com mais força e hora que ele vai estar com menos força. Com dois aqui já melhora, acho que ele mostra aqui a simulação, deixa eu ver. Máximo. Então, como a gente soma os efeitos de força, né, e de torque das duas espiras, você tem um somatório em torque total que ele é mais constante possível, né, do que no primeiro caso. Aí, ó. Então, a nossa Se a animação gente está coloca mais mostrando exatamente espiras, a gente tem uma né? E aí, se eu velocidade acrescentar... constante, porque nenhuma espira a velocidade diminui, mas na outra aumenta e aí compensa, tá? A velocidade não, a força, né? A velocidade eles giram juntas. Bom, e o que é feito também, pessoal? Normalmente, né, o motor ele é ativado de forma elétrica, ao invés da gente ter estruturas magnéticas aqui para gerar o campo magnético, a gente faz a indução magnética, colocando aqui um enrolamento que a gente chama de enrolamento de campo, né? Uma bobina que a gente liga aqui por fora, que vai fazer com que
com que eu tenha um campo magnético aqui passando no rotor, tá? Então, eu vou ter um campo magnético constante, na verdade, aqui no meio, enquanto lá nos motores de corrente alternada, o campo magnético ele era girante, ele era rotativo, né? Que a gente viu. Aqui eu vou ter um campo magnético constante. Mas aí a interação do campo magnético com a corrente elétrica que vai criar a força que vai fazer com que o motor gire. Com diferença que agora eu vou ter condições Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu queira chamar a atenção nesse vídeo. Ele vai falar aqui das ligações também, tá? Tem dois tipos de ligação, a ligação em paralelo e a ligação em série. Isso quer dizer, né? Se eu pegar o enrolamento do rotor e colocar em paralelo com o enrolamento de campo, eu tenho uma conexão em paralelo. E uma conexão em série, quando eu ligo em série, né? O enrolamento de campo com o enrolamento do rotor. Ele até mostra aqui mais para frente, né, essa ligação direitinho, o esquema aqui que a gente tem, alguns dados de velocidade, variação de velocidade com a corrente, assim por diante. Esse vídeo já está lá no Moodle para vocês assistirem. Eu recomendo que vocês assistam ele todo, apesar de que vocês têm os vídeos também interativos, que eles também estão bastante informativos nesse sentido. Eu só queria mostrar para vocês o último vídeo, nesses últimos minutos que a gente tem, que é o vídeo que eu falei que o professor faz. Meu nome é Marco Aurélio. Parte prática lá desse negócio. Se ferro, que vai Ele vai pegar as bobinas. Essa montagem vai pegar essas bobinas aqui, e aí o que ele vai fazer? Ele vai ligar essas bobinas num gerador trifásico, ó, as três fases aqui, o neutro. Pegar na corrente. Tá? Então, ó, deixa eu dar uma acelerada nele aqui também. Meu fio verde, vou ligar na fase B. Ele ligou aqui, ó, os lados comuns dos transformadores um no outro para ser o neutro. Então, eu tenho uma ligação do tipo estrela, uma ligação Y, tá? E ligou uma fase em cada enrolamento. Quando ele fez isso aqui, aí o que ele fez? Né? Ele pegou e colocou uma bússola. Aumentar. Colocou uma bússola. Vou colocar uma aqui no bússola. meio. Vamos observar o que é cilindro. Coloquei nesse cilindro. Eu vou começar aqui a aumentar ele colocou a bússola, tensão. Mas vamos monitorar e vamos observar ali a nossa bússola. Começou a alimentar as bobinas com alimentação trifásica. Ó, alimentou, ó lá. A bússola, a agulha da bússola é um material magnético. Então, aí se criou o efeito, né, do motor síncrono, tá? Porque é o construído com material magnético. Mais para frente, pessoal, vocês vão ver, ele vai explicar aqui mais ou menos a mesma explicação que eu fiz. A minha folha de 30 em 30 graus. Vamos então. Desenhou os de ômega T mais 120. Vou analisar aqui 2 ou 3 pontos. Vamos pegar a situação com ômega T. Ali. Ou seja, ela está saindo depois do ponto. Ele mostra. E a corrente IC, novamente, a IC também negativa. Então, em vez dela estar entrando no ponto, ela está saindo do ponto. Então, ele pega ali uma... O sul da bússola acoplou ao norte. O norte é um material condutor. Ela não é magnetizada, então não faria sentido. Ele falar, não vai funcionar porque não é magnético. Então, não tem essa interação de campos em que um campo puxa o outro. Vai sim, porque... Eu imaginar que se eu criar o campo girante, não é possível a latinha ter girado. Magnética. Então, quando ele ativa lá, ele liga... Eu imaginar que se eu criar o campo girante aqui das minhas 3 bobinas, essa latinha pudesse, de alguma forma, girar ou até mesmo vibrar. Vamos observar aqui o que acontece. Vou aplicar normalmente aqui a tensão. Ele aplica a tensão. Olha lá. A latinha começou a rotacionar, né? Foi induzida uma corrente elétrica nele por causa desse campo magnético variante aqui. E aí, como é possível a latinha ter girado? A interação dessa corrente com o campo magnético vai provocar, vai produzir aí um movimento. O sentido faz isso. A latinha, ela não é magnética, sentido anti-horário. Depois ele mostra até que quando é o princípio da indução magnética, o princípio de Faraday, lá da década de 1820 a 1830. Então, para alterar o sentido do motor, se ele vai rodar para a direita ou para a esquerda, a gente tem que inverter o posicionamento das fases, tá? 1830, mostrando o seguinte, que o fluxo variável você tem 3 bobinas defasadas fisicamente de 120 graus. Mas vamos observar aqui, eu vou fazer a mesma ligação que eu tenho, estão ligadas. Ali ele mostra coloridos, são essas bobinas ali. A ligação, internamente aqui, tá? Eu tenho esse acesso, basta usar para cruzar. Então, já está lá dentro ligado em estrela e tal. Eu vou deixar esse vídeo aqui, ele é um pouco mais longo, mas ele tem ele entra muito em detalhe nessas questões práticas. Eu vou deixar ele disponível para vocês também, tanto ele quanto esse aqui, que eu ainda não disponibilizei, para vocês assistirem depois com mais calma. Infelizmente, pessoal, vou parar aqui a gravação.